Vamos recebendo então agora, aqui nos estúdios, mais uma vez, com muita satisfação, os amigos, o professor, historiador José do Carmo Araújo e o pesquisador, o José Maria Fagundes. Meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Boa tarde, um prazer recebê-los. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, telespectadores da TV Uai. É prazeroso voltar à TV para falar de um assunto de suma importância, dada a relevância dos 300 anos da capitania de Minas Gerais, que foi fruto de uma luta intensa para que pudéssemos formar esse estado com uma riqueza histórica. E é um trabalho que a gente vem realizando ao longo dos últimos 25 anos como historiador. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de 350 municípios, todas as regiões do estado, entender a dinâmica de tudo isso, desde o Salto da Divisa, lá no norte de Minas, que foi incorporado ao estado de Minas Gerais no momento da separação, até a região de Espera Feliz, onde faz divisa com o Espírito Santo, que é Guaçuí. Então é uma história muito rica e de uma relevância descomunal na formação do Brasil. Embora tenha 300 anos de formação do estado, mas há de convir que as capitanias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, elas estavam juntas. O processo de separação culminou com a Guerra dos Emboabas, em 1808 e 1809, e em 1720 veio a separação total. Isso foi fruto de vários conflitos. E é importante salientar uma situação que é muito comum de se falar, que o mineiro vai muito para o Espírito Santo passar as temporadas. É a praia de Minas, né? Mas há de lembrar que a capitania de Minas Gerais, do Espírito Santo, pertencia a Minas Gerais. Isso é mais de 300 anos. Então, na verdade, está mantendo uma tradição de mais de 300 anos. O Espírito Santo era incorporado a Minas Gerais. Com o advento da separação, Espírito Santo passou para ser um estado isolado, aí incorporou em Minas Gerais o norte de Minas, que pertencia à Bahia, o Triângulo Mineiro, que foi incorporado ao estado de Minas Gerais, e tem uma região que está brigando... Pertencia a Mato Grosso? Pertencia a Goiás. Goiás, o Triângulo Mineiro. Foi incorporado o norte de Minas, e a região do Espírito Santo, que é aqui do Caparaó, Nasce Fervedouro, Espera Feliz, aquela região pertencia ao Espírito Santo. Continuou incorporado ao estado de Minas Gerais e é fruto de luta na justiça até hoje. Então, assim, é uma história muito rica, e nós iniciamos um projeto em 2019, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, juntamente com o Ministério do Turismo, a Universidade Federal de Viçosa. E o Zé Maria, como nós temos uma relação de amizade antiga, sempre estamos trocando informações com relação a documentos, aí convidei o Zé Maria para que nós pudéssemos estar trabalhando esse projeto de amplidão, mas infelizmente, com o advento do Covid, nós transferimos para o próximo ano as comemorações, de acordo com um comum acordo com a Assembleia, com o Ministério do Turismo e com a Universidade Federal de Viçosa, e com outras instituições internacionais que vão participar. Na verdade, nós havíamos convidados para participar reitores de universidades africanas e de Portugal, que são meus amigos, e que tem tudo a ver a formação da capitania de Minas Gerais com as universidades, com o povo africano, que estiveram diretamente ligados, com Portugal, por conta de ter sido um longo período sobre o Brasil colônia e depois no Império. Então, assim, é uma história de grande relevância. Zé Maria, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui, prazer recebê-lo também. Alegria é minha, boa tarde, Júlio, boa tarde aos telespectadores. Para iniciar, né, falando que eu fiquei muito feliz com o convite do professor José do Carmo para fazer assim, um trabalho mais amplo a respeito dos 300 anos de Minas Gerais, né, da criação do estado de Minas Gerais, da capitania, criação da província e do estado. Dentro desses meus estudos assim, que eu tenho feito, eu tenho dedicado com muita exclusividade à nossa região, especificamente o Ubá, o entorno, o que vem acontecendo ao longo do tempo na história. O professor José do Carmo ele é um profundo conhecedor da história do estado de Minas Gerais e ele tem me proporcionado assim, a possibilidade de conviver com muita coisa, porque quando a gente vai fazer um estudo da história, ele não se limita àquele momento que a gente está falando, é muito maior. E, às vezes, as informações que ele me trouxe me fez ter uma compreensão muito maior das consequências e dos fatos que aconteceram aqui no Ubá. Então, hoje nós vamos
fazer isso aí, uma primeira abertura, e com o passar do tempo trazer mais novidades, mais coisas, e espero que os telespectadores fiquem satisfeitos. Sem dúvida, né? Quando vieram aqui falar um pouquinho da história da cidade aqui, teve uma repercussão muito bacana, o pessoal gostou muito de adquirir essa cultura aí, essas informações. Hoje não vai ser diferente, e eu vou já lembrar aqui aos nossos espectadores que essa conversa começa hoje, nós vamos ter um pequeno papo hoje, nas próximas semanas também o complemento, porque o assunto é grande, né, abrangente, enfim, a gente vai começar hoje e terminar aí nas próximas semanas. Inclusive, no último programa, eu vou apresentar o documento original Cobrar isso aí. do Arthur Bernardes, oferecendo à Universidade Federal de Viçosa para o bar ESAD, naquele período, foi em 1921. Nós vamos apresentar aqui o documento. Tem um documento original do Arthur Bernardes oferecendo ao UFV para o bar, que na verdade era ESAD. Então, são várias situações que nós vamos tratar. E como começou aí essa formação desse processo? É muito interessante que as capitanias estavam juntas, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, compunham uma só capitania. E com o advento da descoberta do ouro, já em 1697, oficialmente, o processo de conflitos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já se acirra. Acirrou até um certo ponto que Rio de Janeiro foi excluída num primeiro momento, e São Paulo, com um sentimento de que Minas Gerais pertencia a ele, aí inicia todo o processo de invasão de Minas Gerais. Há de convir e de lembrar que a história não acontece na velocidade da luz. A tentativa de entrada no estado de Minas Gerais, ela começa lá em 1544, foram várias ações, várias tentativas. Inclusive, o ano passado eu tive a oportunidade de ir na localidade, no Vale do Paraíba, onde os bandeirantes saíram pela primeira expedição. Foram várias expedições, tentativas de entrada. Teve uma tentativa de entrada pelo norte de Minas, mas não foi possível por conta da resistência dos aimorés. Teve tentativa pelo Espírito Santo, não conseguiram. E a tentativa que foi mais promissora depois de mais de 50 anos e que deu uma condição assim de chegar até a nossa região foi justamente pela Serra da Mantiqueira. E eu fiz todo aquele trajeto, saindo lá do Vale do Paraíba, chegando à Serra da Mantiqueira, para as pessoas se situarem onde está a localidade do Barbacena, Campo das Vertentes. Foi ali que foi a entrada. Eles entraram por ali, foram até a cidade de Piranga, que era chamado Guarapiranga, que fica mais ou menos a 100 e poucos quilômetros de Ubá. A cidade de Piranga, hoje, aquela região, é mais velha do que o estado. Foi ali que deu origem a tudo, inclusive a origem de Ubá. Os primeiros povoadores de Ubá vieram lá daquela região. E proliferou também para o estado de Minas Gerais. É tão relevante essa questão, porque Piranga começa ali com as pessoas que vieram do Vale do Paraíba, e as expedições eram compostas de 1.000 pessoas, 1.500. Algumas expedições tinham mais de 2.000 pessoas. E variava entre os participantes. Essa invasão era armada? Era armada porque havia uma resistência muito grande dos silvícolas que habitavam aqui, porque a invasão de terreno, ninguém descobriu nada. Na verdade, foram todos invadidos. E pela Serra da Mantiqueira, conseguiram chegar até Piranga, foi onde começou todo o processo. Mas nesse processo de povoamento, quando São Paulo resolve reivindicar em 1700, por conta das minas e da riqueza que ia propiciar, aí começa o conflito, que é a Guerra dos Emboabas, em 1808, 1809, e em 1718, especificamente, começa o processo de formação de Minas Gerais, com Rio Pomba sendo elevado, na verdade, a condição de freguesia, Rio Pomba. E em 1720, se o Rio Pomba é elevado à condição de vila, portanto, Rio Pomba é a primeira vila da capitania de Minas Gerais. Tudo começa por Rio Pomba, a primeira vila. E ela pertencia à paróquia de São Sebastião do Rio de Janeiro. Olha bem que loucura. É elevada à condição de capitania. Depois... Rio Pomba é a primeira vila, pertencendo a São Sebastião do Rio de Janeiro. Na época, qual que era a capital do país? Na época, a capital do país já era o Rio de Janeiro. Era o Rio. Não era o Rio de Janeiro, ainda estava em Salvador, que o Rio de Janeiro mudou em 1763. Ah, tá. 1763 a capital era na Bahia. Aí o conflito gerou tanto conflito que mudou a capital para o Rio de Janeiro em 1763. Mas nesse período aí, o Rio Pomba é levado à condição de freguesia em 1718, em 1720 é a primeira vila, e a entrada de tudo, porque Santa Bárbara do Tugúrio, que faz divisa ali no Rio Pomba, Tugúrio significa entrada, e essa região era conhecida como mata. Aí começa todo esse processo de formação. Santa Bárbara ali na Serra, sentido da Barbacena, passa Rio Pomba, Mercês,
Aí Santa Tem Bárbara do Santa Tuguro. Bárbara antes de... E Tuguro antes de significa Rio Bom, entrada. Ah, é? Tuguro significa entrada, que é a região da entrada da Zona da Mata. E tem várias Esse nome é o que é indígena? O Tuguro é um nome indígena. É nome indígena. Significa entrada. As vertentes também tem um nome indígena que a gente vai falar no decorrer, por dada a relevância e importância da história da Zona da Mata no contexto de formação de Minas Gerais. Antes, Zé Maria, só para a gente ilustrar aqui, as pessoas comentando aqui sobre nosso bate-papo, a Andréia Paciência adora, o Zé Maria Fagundes, o Sérgio está dizendo aqui, muito bom ouvir vocês, meus talentosos amigos, Zé Maria e José do Carmo. O Edmar Donadoni está dando um bom dia aqui para a gente, boa tarde, né? A Nilceia, boa tarde, grande José do Carmo, grande historiador da cidade de Ubá. Patrícia Dores, sempre bom ouvir e aprender, parabéns. O Donadoni, Edmar, está chegando agora aí, mas no início nós falamos aí, né, que você nos disse aí que foi solucionado o problema aí no bairro Palmeiras, ficamos felizes pela sua informação e por estar ajudando também, por nós estarmos ajudando a solucionar o problema aí do bairro. A Liliane Ervilha, boa tarde. Rose Prieto, boa tarde, Zé Maria. Bom dia, Zé Maria. Te admiro muito, saudades. Marlon Gonçalves, Alencar Bispo, Guilherme Lopes, grande Zé Maria. Trabalhamos juntos na campanha passada, excelente profissional. A Liliane Ervilha está dizendo aqui, ó, ótimo bate-papo, parabéns. Vamos lá, Zé. E o professor Zé do Carmo está trazendo essa informação da vida a partir de Taubaté, né? E eu lembro que ele chegou a comentar comigo quando ele esteve lá, muito empolgado, né? Com os descobrimentos que ele fez ali naquele momento. E acrescentando assim que vindo de Taubaté, passando pela cidade de Cruzeiro e daí adentrando no estado de Minas Gerais, chegando até Diamantina, né? Ouro Preto, Mariana, Diamantina. E que depois veio constituindo o Caminho Velho, né? O Caminho Velho do Ouro, que passava mais ou menos por aí, chegando até, né, o Rio de Janeiro, né, para a cidade de Paraty. E é assim, muito interessante. Logo, o Caminho Novo já vem numa fase depois, passando por uma região da Zona da Mata, próxima a Matias Barbosa, né, que fez aniversário agora. Para a gente ilustrar para o nosso espectador que, né, de repente não tem o conhecimento, do que se trata a Estrada Velha e a Estrada Nova do Ouro? Porque com a descoberta do ouro, tinha que ter uma forma em Minas Gerais, né, a partir de Vila Rica, né, Ouro Preto, essa região até Diamantina, o ouro e as pedras preciosas, eles tinham que o Estado se assenhorou disso, né, e teria que mandar essas riquezas para Portugal. E aí foi para o porto. Exatamente. Então, a maneira de fazer era pegar com segurança todo esse ouro, para que não se extraviasse. E aí ele vinha pelo caminho, esse caminho velho, né, até o porto de Paraty, daí seguia até a cidade do Rio de Janeiro e depois isso era encaminhado para a corte, né, para Portugal. Esse caminho velho ele aonde? Ele pega essa região aí, o professor Zé do Carmo talvez tenha um detalhe melhor. Saía de Diamantina, quando foi a descoberta do diamante, inicialmente de ouro, saía de Diamantina e vinha direto até a região do Rio de Janeiro ou talvez Rio Espírito Santo. Então eles tinham dois caminhos que é considerado o caminho velho, que saía dessa região, passando por Sabará, passando onde as regiões que eram exploradas. Depois, na constituição do caminho novo, aí já incluiu a Zona da Mata. Aí já incluiu a Zona da Mata, passando por Martinho Barbosa, Rio Pomba, até chegar na cidade até chegar em Paraty, que é o caminho novo. O caminho novo. E é muito interessante salientar que a região da Zona da Mata era conhecida como Mata, e ela passou a ser zona proibida, e o Tiradentes morou durante 3 meses. Ele ficou na região do Rio das Velhas e ele morou durante 3 meses na cidade de Rio Pomba por conta de conter esse avanço do contrabando de ouro. Então Tiradentes morou aqui em Rio Pomba. Morou em Rio Pomba durante 3 meses porque em Rio Pomba tinha chamado Mão de Luva, que era o grande contrabandista da região. E ele ficou nessa região na tentativa de capturar o Mão de Luva. E é muito interessante porque esse processo de conspiração em Minas Gerais aconteceu todo ele no entorno aqui da Zona da Mata e das vertentes. Porque o Tiradentes ele não foi nenhuma pessoa importante no processo de Inconfidência Mineira. Que, na verdade, o processo de Inconfidência Mineira já começa desde a separação. Mas por que ele é atrelado Atrelado a essa condição? Por quê? Porque o Tiradentes ele conspirou contra a coroa portuguesa. Porque ele tinha um cargo importante, que ele era o de alferes. E ele, como conviveu, ele nasceu em São João del Rei, ele não era dentista de profissão, o tio dele que era dentista, e ele ficou órfão aos 11 anos,
aprendeu a profissão de arrancar dente, mas o Tiradentes era profundo conhecedor de Minas. Então ele foi lançado a Comissão de Alferes e veio para a região de Rio Novo, Vertentes. Ele protegia aquela região para evitar justamente o contrabando de pedras preciosas e evitar, ao mesmo tempo, o contrabando da carga de alimentos que vinha de outras regiões para a região do Ouro. Ele morou em Rio Pomba durante um período, mas ele começou a conspirar contra a coroa portuguesa. Inclusive, ele arquitetou o assassinato do Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena ele é ligado à família do Dr. Ricardo Furtado, do Reginaldo, família de Furtado de Mendonça, que era o Visconde de Barbacena. E o Tiradentes tinha interesse em se apossar das minas. Ah, sim. E nessa tentativa de se apossar das minas, o que aconteceu? A Inconfidência já começa lá em 1708, 1709 com a Guerra de Zimboava, e foram vários conflitos. Teve um ponto de culminância em 1792. Mas, na verdade, o processo, a história não acontece na velocidade da luz. Foram 100 anos de luta, de busca. Aí, nesse período que aconteceu da formação da Zona da Mata, chamava Mata e passou a ser uma zona proibida, para evitar que as pessoas transitassem aqui sem autorização da coroa portuguesa. E com o advento disso, com o término da proibição de circulação, aí passou a se chamar Zona da Mata, com a entrada do Tuguro. E é muito interessante que nesse processo aí surge o Visconde do Rio Branco como presídio, mas o presídio era para prender republicanos, era um presídio político. Político. Sim. A nossa região era muito importante nesse contexto, que era um presídio político, presídio de São João Batista, para prender presos políticos, por quê? Porque eram republicanos, eram contrários à formação da monarquia. E a história de Minas Gerais se desdobra tudo com o envolvimento geral da Zona da Mata e com as famílias que estão envolvidas na cidade de Ubá. Falando do Tiradentes aí, na realidade ele passa a se tornar um herói nacional a partir da proclamação da República, porque assim o Brasil não tinha aqueles personagens que pudessem ser transformados em heróis, e a atitude dele, que era uma atitude que vinha contra o poder do Império, né, o poder monárquico, ele passou a ser visto como essa figura heróica, e daí foi se construindo, né, o mito Tiradentes, né, a despeito da participação dele, que não deixa de ter sido ativa, né, no processo. Mas foi realmente importante, então. Tem a importância dele, não teve a relevância, porque teve o Antônio Tomás Gonzaga, teve outras pessoas muito mais importantes do que ele que foram condenadas ao degredo total. Ele não era o cérebro. Ele não era o cérebro. Ele era secundário na hierarquia. Ele foi alçado à condição de mártir no Brasil, porque quando proclama a República, os republicanos que deram o golpe, que na verdade não teve proclamação da República, foi um golpe. Sim. Foi um golpe. Então, o que acontece? Deram um golpe na monarquia, o Império desintegra, e eles, como Portugal, ela condenava veementemente qualquer liderança que tivesse um cargo importante, condenava, nem vou usar o nome que era dedicado, que é inapropriado para o momento e de forma até desrespeitosa, mas conta nas ordenações afonsinas o que o Tiradentes significava. Então, para fazer raiva à coroa portuguesa, alçaram o Tiradentes à condição de líder. De líder, com a liderança, sim, porque aí os portugueses ficaram irritadíssimos com a condição de ter sido elevado à condição de líder, mas o processo mesmo todo é muito amplo e a gente vai ter oportunidade. Voltando aqui à questão da formação através de Rio Pomba, aí Rio Pomba é alçada à condição de vila, o povoamento começa de forma mais intensa na Zona da Mata. Para você ter uma ideia, quando o Estado se formou, nós tínhamos uma população de 300 mil habitantes. Ao final de 1872, que nós tivemos o primeiro censo oficial, nós tínhamos uma população de 2.300.000 habitantes em Minas Gerais. É muito interessante ressaltar que a população brasileira em 1872 era 9 milhões de habitantes. São Paulo tinha 1 milhão de habitantes. Metade, praticamente. Metade da população de Minas Gerais. O Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, tinha 800 mil habitantes. E o Espírito Santo, 400 mil. Então, se você reunisse a população de vários estados juntos, não dava a população de Minas Gerais, dada a quantidade. E a Zona da Mata que compreendia o maior número. Porque a Zona da Mata ela teve uma relevância não só política, mas teve uma relevância também na produção de alimentos. Que a Zona da Mata ela foi concebida para a produção de alimentos nas regiões auríferas. Era uma região muito vasta, mas porém com pouco povoamento, porque não tinha terras férteis. Aí a relevância da Zona da Mata se dá em conta disso. E as famílias que vieram para a formação de Minas Gerais,
elas saem todas do Vale do Paraíba. É muito interessante que nós estamos discutindo um momento a questão de racismo, a questão de diferenças raciais, essas coisas todas, mas os portugueses que vieram para o Brasil, na verdade, nunca foram portugueses. O processo de migração gênica que nós chamamos na história, e vulgarmente chamamos de miscigenação, ela já começa há mais de 500 anos. Portugal se formou, foi com várias tribos. Na verdade... E esse povo que veio para o Brasil, na verdade, alguns degradados, mas já veio mesmo, a própria elite portuguesa, que veio para o Brasil, que era um número muito reduzido, ela já vem com o processo de migração gênica como mestiço. Porque quem deu origem para a Península Ibérica que veio para o Brasil e foi importante para a formação de Minas, eram os moçarabes. Moçarabes são os negros muçulmanos que eram riquíssimos. E Portugal era insignificante no ponto de vista político, mas como ele arrecadou muito dinheiro, então ele comprava a proteção da Inglaterra, comprou a proteção da França. Isso tudo é relevante de você ir lá buscar o teor histórico disso tudo, porque a maioria dos arquivos que eu compro arquivo de Portugal, eu compro arquivo da Espanha e compro arquivo da França. Pra você ter uma ideia, Júlio, a história nossa tem tanta relevância que tem alguns arquivos que estão na Rússia disponíveis, que até hoje nós não tivemos acesso. Uma amiga minha que fez, ela pela Fundação Oswaldo Cruz, ela fez a tese dela de doutorado sobre ciência natural, ela descobriu na Alemanha vários dados da história da nossa região de Minas Gerais, e tem arquivos na Rússia de naturalistas que passaram aqui contando a história da região da Zona da Mata. Que a gente não tem. Não temos ainda, porque nós nunca pesquisamos. E na história não existe achismo. Para você ter uma ideia, a carta de caminho, nós fomos descobrir que havia uma carta de caminho em 1700. Então tem muitos documentos ainda que não foram ainda explorados devidamente. A própria cidade de Visconde do Rio Branco, a paróquia mais antiga que nós temos aqui na região da Zona da Mata é de Visconde do Rio Branco, em 1810. Tem documentos lá que não foram explorados ainda. Tem, ou seja, 210 anos de documentos, de livro de tombo, que não foram explorados. Aqui eu tenho uma pergunta aqui, não sei se você vai poder responder agora ou depois, mas a gente vai fazer aqui só para não passar. A Nilceia está perguntando aqui, José do Carmo, o que você me diz sobre a Fazenda da Liberdade, onde, segundo a história, foi uma fazenda de escravos e hoje está demolida. Pode ir, seria o patrimônio histórico dessa fazenda? Bom, se não quiser responder agora por conta da linha... Não, podemos responder, sim, pode, Zé Maria. Não, a Fazenda da Liberdade tem a história do Cesário Alvim, um político assim, de uma importância muito, tão grande para o município e às vezes tão desconhecido, né, do governo popular. E ele foi uma das primeiras pessoas a promover a libertação dos escravos. Por isso o nome Fazenda da Liberdade. Não, ela já tinha esse nome. Ela já tinha esse nome, Fazenda da Liberdade. Talvez até porque era um político liberal, sem querer entrar muito no mérito político, mas ele tinha já essa consciência, né, de uma sociedade onde as pessoas tivessem maior poder, maior atuação voltada para essa questão humana. E aí Cesário Alvim, ele herdou as fazendas do pai dele, né, do coronel, também com o mesmo nome, José Cesário de Faria Alvim, que casou com a filha do capitão Mor. E o José Cesário de Faria Alvim, o dono da Fazenda Liberdade, é o bisavô mineiro do Chico Buarque, né, cantado na música Para Todos. E então o Cesário Alvim teve a Fazenda da Liberdade e ele foi um dos primeiros a libertar os escravos. Em 1881, quando o Dom Pedro II esteve visitando Ubá, ele passou por Ubá e foi até a cidade de São Geraldo, percorrendo o trecho da ferrovia, né, da Leopoldina, e na volta ele pernoitou na Fazenda da Liberdade do Cesário Alvim. Então ali, né, durante aquele curto período, ele fez alguns despachos, inclusive, né, como imperador, né, como se a fazenda tivesse sido assim uma espécie de palácio do governo, né, como se o Ubá tivesse pelo menos momentaneamente. E quando ele foi recebido lá, ele foi recebido por um grupo de trabalhadores italianos, né, da cidade de Salerno, e ele foi recebido. No diário dele ele fala assim que houve
dançaram, né, e tocavam gaita de foles, que eu imagino que seja a sanfona, né, a popular sanfona, com a tradição italiana, dos italianos, porque a gaita de foles... Exatamente, a gaita de foles que a gente conhece é a escocesa, mas o italiano dá esse nome para a sanfona, né, de gaita. E ela tem o fole também, só que... pode ser isso aí. Exatamente. Pode ser isso aí. E aí ele é recebido, é uma história muito interessante, que depois a gente pode trazer mais informações para enriquecer isso daí. Com certeza, mas ela foi demolida. Ela foi, lamentavelmente, sabe? Eu acho que, eu tenho a impressão que a última fotografia da Fazenda da Liberdade, quem fez foi o Clair Rodrigues. Né? Onde que fica a fazenda? É ali na região do Peixoto Filho. Ah, na região do Peixoto Filho. Porque quando o imperador chegou, ele para, mais ou menos onde hoje é a estação do Peixoto Filho, que ainda não existia. Havia um entroncamento ali, uma chave ali, né, que depois veio chamar Chave dos Oliveiras. E dali ele segue de carruagem, né, até a Fazenda da Liberdade. A Fazenda da Liberdade, para mim, ela tem assim, um papel muito grande na minha própria história, porque a minha infância foi passado naquela região. Eu venho ali do bairro da Grosseres, bairro da Luz, e a gente ia jogar bola naquela região ali, então ela faz muito. Eu, quando criança, já roubei muitas frutas, né, dos fundos da Fazenda da Liberdade. E uma coisa que eu acho muito interessante é que o Dom Pedro II, eu não sei se tem essa ligação, eu imagino que sim, quando ele faz a narrativa que ele tomou banho de queda d'água, ele não falou tomou banho de rio, igual ele falou anteriormente, ele falou banho de queda d'água. E eu lembro que nessa fase aí, por volta de 1970, por aí, saindo perto da antiga represa do Peixoto Filho, na encosta do morro até os fundos da Fazenda da Liberdade havia um pequeno desvio de um curso d'água, e logo na frente da Fazenda da Liberdade tinha um moinho. Então eu imagino que esse banho de queda d'água que ele tomou se dá a esse curso que já na época, né, tinha sido construído. Muito bom. O Clair Rodrigues tem essa foto? O Clair tem as fotos, ele até na época ele me passou, e ele é muito entusiasta, né, da história de Ubá, uma pessoa que tem informações riquíssimas a apresentar. Seria bacana, né, ter ele também trazendo essa informação. Trazendo, porque a relevância da história de Minas Gerais, da formação no contexto, ela compreende todo o estado de Minas Gerais, principalmente as regiões de produção aurífera. Mas o que foi determinante em todo o processo de transição na formação do estado de Minas Gerais no Império e na República foi na Zona da Mata e especificamente a cidade de Ubá. A cidade de Ubá. É tão importante você salientar, nós tínhamos no momento no país uma média de quase 100 deputados. 100 deputados. Tinha os deputados provinciais e tinha os deputados que eram gerais. Os deputados gerais eram os deputados que eram federal, compreende a federal. E os provinciais eram o deputado estadual. O Minas Gerais tinha 37 deputados. 37 deputados. Aí você começa no processo de formação disso tudo, aí você vê os senadores que Minas Gerais deu para o Brasil. O Bernardo Pinto Monteiro, que nós chegamos a falar aqui, que é de família de origem e formação, ele foi senador, né, no Império, senador do Império, e abolicionista. Depois ele foi prefeito de Ouro Preto e prefeito de Belo Horizonte. Todo esse foi prefeito no Império e depois foi prefeito na República. Na República ele foi, logo após a proclamação da República, ele foi prefeito da capital Belo Horizonte, em 1899. E a Zona da Mata ela tem essa formação política muito consistente, e o Ubá recebeu essa herança dessa consistência política da formação do Estado de Minas Gerais por conta do presídio. Em Visconde. De Visconde Rio Branco, que era um presídio destinado a presos políticos, e, na verdade, esses presos políticos eram os presos que eram abolicionistas e, ao mesmo tempo, eram republicanos. Então, esses presos eram trazidos para longe do convívio. Para longe do convívio nas grandes cidades. Para evitar justamente essas manifestações. O próprio Cesar Alvim, ele foi monarquista, foi republicano, ele conseguiu ser as duas coisas ao mesmo tempo. E teve um período que eles queriam a separação de Minas Gerais, com uma capital em Ouro Preto e a outra capital em Campanha, no sul de Minas. Mas o Cesar Alvim, quando ele foi eleito governador, justamente porque ele era monarquista, e de repente se torna governador, aí o que aconteceu? Ele teve que renunciar ao cargo e se candidatou novamente, ganhou as eleições, mas não prevaleceu como governador,
e foi para o Rio de Janeiro e se tornou prefeito da capital, que era um cargo de governador, que era o Distrito Federal. Mas no decorrer disso tudo, o Bar foi gerando os grandes políticos. Os grandes políticos. Nós tivemos o primeiro, o Francisco de Assis Ataíde, como primeiro deputado provincial, que dá nome a ele foi. Inclusive, Zé Maria fez um levantamento da história do Francisco Ataíde. Ele é irmão do mestre Ataíde. Eu achei muito interessante isso. É uma coisa que eu queria aprofundar mais, até com documentação, mas quando eu fiquei sabendo desse parentesco dele com o mestre Ataíde, né, tão enaltecido, e aí depois eu fui alguma coisa a mais, eu fui descobrindo alguns trabalhos que ele fazia, ele era conhecedor de mapas, ele desenhava, e o coronel Francisco Assis Ataíde, ele tem uma participação muito grande na criação do município de Ubá. Antes disso, quando ele venceu, e ele vivia em conflito com a família Carneiro, né? Porque ele era conservador, né? E a família Carneiro já era política liberal. E quando ele foi eleito deputado geral, né? Que seria o equivalente ao deputado federal, ele garantiu que transferiria a sede do município de Visconde do Rio Branco, né? Do presídio, para Ubá. E lá, alguns meses depois, isso realmente se concretizou. Conseguiu fazer isso. E aí que começam os conflitos entre os liberais e os cascudos. É muito interessante que os conflitos eram conflitos acirrados. Para você ter uma ideia, teve uma eleição entre os cascudos e os liberais, em que o grupo dos cascudos ganharam. Eles ganharam, então eles expulsaram todos os liberais daqui para outra região do estado. Aí eles foram para outra região do estado. Quando os liberais ganharam, eles fizeram os cascudos ir a pé de Visconde do Rio Branco até Mar de Espanha. Nossa! Com vários jagunços armados, os adversários eram tratados dessa forma. Os inimigos políticos eram tratados dessa forma. Então, assim, tem uma história muito rica. Se a gente acha a política de hoje complicada, hein? E tem muitas situações assim, muito inusitadas e importantes em discutir. E nós vamos procurar, ao longo dos outros programas, hoje a gente fez uma abordagem em linhas gerais, de falar assuntos mais específicos. Como é aquilo que está mais próximo também da população. Como que deu a formação da Zona da Mata? Como é que as famílias aqui chegaram? Falando nisso, eu não sei se eu estou adiantando aqui, se eu estou colocando... Não, fica à vontade, popularmente colocando o carro à frente dos bois. Eu estou numa curiosidade imensa, eu não sei se isso é para frente, se está na linha do tempo da história aí de vocês, mas você falou dessas tentativas de invasão, começamos no início lá, tentativa de invasão de São Paulo, que acabou conseguindo essa introdução ali para o Barbacena, aquela coisa... Como é que terminou isso? Isso ainda vai ser história para frente ou... Não, a gente vai estar discorrendo sobre... Eu estou doido para saber isso. A gente vai estar discorrendo... Terminou, mas tiraram isso daqui, mandaram os paulistas embora. Porque, na verdade, o conflito foi isso. Teve a Guerra dos Emboabas, aí Minas Gerais teve a participação efetiva dos povos indígenas, inclusive os botocudos, que eram do Vale do Paraíba, ajudou a expulsar os bandeirantes daqui de Minas Gerais. Ah, sim. Porque os botocudos se sentiram aqui à vontade aqui. Aí teve a participação dos coroados, dos coropós, de várias etnias. E ao mesmo tempo deve ter se sentido ameaçado também, né? E sentido ameaçado. Porque com a invasão, os paulistas bandeirantes, eles queriam, de toda forma, se apossar de Minas Gerais por conta das riquezas. E foram conflitos de mais de 100 anos. Foram várias tentativas de entradas, aí tentaram entrar pelo outro lado do estado para recuperar as riquezas. E foram gerando vários conflitos, porque a gente tem que fazer uma análise de tempo, não na velocidade da luz, mas tem que entender como que era o povoamento de Minas Gerais. Diferentemente daquilo que todos pensam, Minas Gerais, mesmo com a chegada dos bandeirantes para ter essa formação oficial, ela já era povoada por povos negros. Alguns fugiram de outras regiões, de outros estados, que nós chamamos de quilombolas. Tinha o quilombo do Ambrósio. Que eram escravos? Que eram ex-escravos, que tinha o quilombo dos Ambrósios aqui em Minas Gerais, que foi um quilombo muito maior do que o quilombo de Palmares e de muito mais representatividade. O quilombo do Ambrósio, ele tinha uma produção era uma cidade-estado dentro de Minas Gerais. Era um dos maiores, considerado uma das maiores áreas de quilombolas do país, para você ter uma ideia. Então, tinha um povoamento dentro do quilombo do Ambrósio. Já tinha um grupo de povos indígenas que vieram afugentados do litoral para Minas Gerais, que estavam inseridos já nessa população quilombola. E o que é mais interessante de salientar, que Minas Gerais se forma com os povos africanos, que alguns já vieram para o Brasil com conhecimento técnico de várias atividades, e com os cristãos novos, que foram perseguidos na Espanha em 1492. Eles vêm para Portugal, que o cristão novo, para que as pessoas entendam o que é,
foram judeus que foram obrigados a converter ao cristianismo para sobreviver. Então eles foram perseguidos em 1492, em Portugal, na Espanha, vêm para Portugal, de Portugal vêm para o Brasil. Mas eles ficaram muito vulneráveis e a Inquisição perseguindo, aí vieram para Minas Gerais, que era a região de sucesso. Então a gente vê essa migração gênica que nós chamamos, e que chama de miscigenação. Na verdade, esse processo já começa em Portugal, já começa no continente africano, e ele vem para o Brasil de forma muito mais acentuada, e lá em cima no processo, na formação, lá no Vale do Paraíba, desses grandes grupos de exploradores de Minas Gerais, já havia um cruzamento de raças ali. Então, nada disso faz sentido, essa discussão, porque o processo começa lá na África, porque Portugal invade o continente africano em 1482, em Luanda, em Angola. De Angola e Moçambique, naquelas regiões, são esses povos que vêm para o Brasil. Portanto, tudo que se formou em Minas Gerais tem a participação direta da população negra. A primeira usina que nós tivemos em Minas Gerais, que é de Itabirito, quando o Jean de Monnevat de Mossali, que deu origem à cidade de João Monnevat, o Jean, quando veio para o Brasil, que era um engenheiro de Minas, aí perguntaram a ele, nós precisamos trazer africanos, precisamos de escravos? Não, ele falou assim, um povo banto aqui de Minas Gerais, ele sabe trabalhar o minério de ferro, sabe trabalhar pedras preciosas. Então, o Jean Salim de Monnevat, quando veio para o Brasil no século XVIII, depois ele passou a portuguesar o nome dele, João Monnevat, mas é Jean Salim de Monnevat. Aí ele falou, não, os povos bantos, então foram os negros. Depois ela deu origem a belga mineiro, e da belga mineira passou a ser a primeira. Então, o processo de formação mesmo das cidades, quem tinha conhecimento do processo de formação de cidades era o povo africano. Porque a África, diferentemente do que eles pensam, era uma região mais rica do Brasil, era um povo que já tinha acesso à universidade, vários que vieram para o Brasil já tinham acesso à universidade, e o processo de formação de Portugal nas grandes navegações, ele se dá justamente por conta disso. Porque quando invade a Península Ibérica, eles invadiram a Península Ibérica, que é onde que começa a história do Brasil, os moçarabes foram inseridos na sociedade. Moçarabes eram os mouros africanos, que eram os povos mais ricos. Então, quem era pobre era a população europeia, não eram os ricos. Era o contrário. Era o contrário. Eram os povos negros, que eram os árabes, que deram origem basicamente a tudo que você conhece na Europa, que eram os povos africanos. E esse povo africano, os moçarabes, foram inseridos à sociedade portuguesa e foram eles que contrataram, porque eles já tinham conhecimento de grandes navegações. Os árabes já tinham, os mouros já tinham conhecimento, antes de Cristo já tinham conhecimento das grandes navegações. A escola de Sagres se forma através daí. Os moçarabes vão contratar os maiores especialistas judeus e negros em navegação, e o infante Dom Henrique incorpora isso e fala a escola de Sagres. Mas, na verdade, nunca existiu a escola de Sagres. A escola de Sagres foi esse ajuntamento de grandes sábios da época, de cartógrafos, que já tinham conhecimento das grandes navegações. É aí que os portugueses chegam ao Brasil, e naquele período dividiram o mundo entre Portugal e Espanha, e Portugal, na oportunidade, ficou com o Brasil já tendo conhecimento das riquezas que nós tínhamos aqui. Faltava explorar. O português não é tão burro assim, não é tão burro como dizem. Né? Não dizem, na brincadeira, porque primeiro foi a descoberta do ouro, e a descoberta das pedras preciosas foram por acaso. Porque, na verdade, eles não conheciam a qualidade do diamante que nós tínhamos em Minas Gerais. Eles conheciam a qualidade do diamante do Oriente. Aí descobre-se na região de Diamantina aquelas pedras preciosas, levaram para Portugal e ficaram escandalizados. Aí foi que a igreja entra dando apoio à escravidão da população negra, porque Mariana recebe o nome, que era Ribeirão do Carmo, ele recebe o nome de Mariana em homenagem a Dona Maria, que era mulher do Dom João, por conta da descoberta das pedras preciosas. Aí começam os conflitos em Minas Gerais, que não são poucos. Eu fico assim, intrigado e fico muito preocupado quando eu vejo as pessoas falarem que o povo brasileiro é um povo muito pacífico. Nunca foi pacífico. O Brasil, de todas as colônias brasileiras, de todas as colônias de Portugal e colônias do mundo, foi o povo mais aguerrido. Talvez perdeu essa não perdeu a condição, porque foi sufocando e foi dividindo. A repressão foi tão grande. Mas o Brasil nunca foi de povo pacífico. Tanto é que os conflitos que geraram aqui em Minas Gerais foram os piores conflitos. Tem a Revolta das Carrancas em 1833. A Revolta das Carrancas é considerada um dos conflitos mais sangrentos da história de Minas Gerais. 1833. Até envolve a família Botelho, da companhia Energisa. Isso acontece no noroeste de Minas, que eles açoitavam e maltratavam muito a população negra escrava. Aí os escravos
que eram de São Paulo de Luanda, que é hoje Angola, e que eram de Moçambique e de Guiné-Bissau, de Cachel, se rebelaram e degolaram toda a família. Os que conseguiram fugir, fugiram para a região de Cataguases. Aí que formaram assim, essa região. Mas a revolta das Carrancas tem essa relevância, né, Zé Maria? Bom, vamos chegando aqui ao final, passa rápido. Nós vamos continuar abordando isso aí em outras edições aqui. Eu trouxe alguns documentos aí que nós vamos mostrar, pode trazer novamente nas outras edições. Porque, na verdade, as pessoas têm o péssimo hábito de alguns falar, mas isso é verdade na história, e a história não tem achismo. A história é documento. É documento. Aí tem esse documento aqui da Zona da Mata de 1918, como que era a formação e a influência da Zona da Mata, e de tudo aquilo que era feito na Zona da Mata. Mostra lá, Zé Maria, por favor, mais próximo ali, já vai ter uma ideia. Esse documento, olha que bacana. Muito legal. A influência do índio na linguagem brasileira. Trouxe um documento aqui de Ubá, de 1933, quando o Major Joaquim Siqueira foi prefeito de Ubá. Os relatórios eram todos publicados, todos os relatórios publicados, legal. E assim com todos os documentos. E esses documentos ficam disponíveis no Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional. E são de sua particularidade? Da minha particularidade, do Arquivo Público Mineiro, nos arquivos da Torre do Tombo em Portugal, na Espanha, na Rússia. Então tem documentos da nossa região espalhados por toda a região do planeta. E é muito importante que saliente isso, né, Zé Maria? Ele fez um comentário agora até do Joaquim de Siqueira, e hoje em dia, trazendo para a nossa realidade essas discussões, a questão política que está em efervescência aí ultimamente, até desde antes, né, com Getúlio Vargas, aquele movimento que havia, e a partir de 1930, houve um movimento dos fascistas, o movimento fascista era muito forte na colônia italiana, inclusive. Aqui o Ubá também foi muito atuante. Até a partir da Revolução, em 1930, quando foi destituído o Ângelo Barletta, né, da prefeitura de Ubá, foi o primeiro cargo, antes era agente executivo, passou a ser prefeito, foi destituído, ascendeu ao poder executivo. O Major Joaquim de Siqueira, que era um brincalhão pelas informações que se tem, uma pessoa boa praça. A gente fala sobre essa questão de fascismo ou não de uma maneira com ódio, com paixão, mas como tendências políticas na época. E o grande incentivador de tudo isso foi Felipe Balbi. Por isso a grande divergência dele com o Levindo Coelho, o doutor Levindo Coelho. E é uma fase muito interessante, e houve um longo período que isso aí, depois, com a guerra, esfriou um pouco aquele movimento fascista pela identidade que aqueles italianos, aquelas pessoas tinham nacional, e aí se revolta contra a Itália e contra os países do eixo. O Felipe Balbi, né, ele reduz um pouco aquela agressividade com relação ao Levindo Coelho, e politicamente, com a ascensão do Benedito Valadares, já no pós-guerra, avançou e ele até já não agia tão com aquela efervescência política da época, já mudou um pouco esse conceito. Mas é uma fase muito interessante. A história, eu cheguei até a publicar em página do Facebook o Manifesto Antifascista do Levindo Coelho, uma coisa bacana. A bomba julgada na igreja, na Fazenda da Liberdade, tem a ver com esse movimento revolucionário. Vamos abordar isso aí. São coisas assim que precisam ser abordadas. A gente, nesse primeiro encontro, a gente faz esse rápido ping-pong geral, para depois trazer com mais. Assuntos específicos e da formação. Uma coisinha que eu queria deixar também aqui, eu já fiz rapidamente assim, um levantamento. Quando iniciou a ocupação da nossa região, através dos primeiros habitantes, né, que receberam as terras aqui, é importante falar, porque quando a gente fala em história e busca mais antigamente, sempre citado personagens masculinos, né? Geralmente. Nunca se faz referência à atuação das mulheres. E as capitanias, as primeiras que foram doadas, as cartas de Sesmaria, de 3 de janeiro de 1797, nesses primeiros habitantes, haviam mulheres que foram contempladas com as Sesmarias. Eu fiz uma anotação de alguns nomes aqui, tem Clara Eugênia Ferreira, Rita Ferreira da Purificação, Joaquina Maria de Jesus. São pessoas que foram nossos primeiros habitantes e mulheres, né, de origem
né, portuguesa, né? E que vieram para cá, onde aqui, às vezes a gente anda pelas ruas da cidade e vê tudo descampado. Isso aqui eram florestas densas, florestas fechadas. E essas mulheres, né, heroínas, né, e essa aí sim pode ter esse título, elas fizeram parte desse processo de colonização da nossa região. Que bacana. Né? Muito interessante. E mais uma colocação rapidinha assim, que eu queria fazer, é que com esse processo a colonização na nossa região, ela havia inicialmente uma ideia que o interesse era de preservação dos índios, mas na verdade o caminho, a penetração dentro dessa região nossa, ela não podia acontecer porque não houvesse os contrabandos de ouro. Mas com a queda da produção de ouro, houve a necessidade de buscar terras férteis para que pudesse ter uma produção agrícola para abastecer o estado de Minas, e aí eles vêm até aqui, e a partir dessa chegada desses elementos, foram gradativamente sendo exterminados a população indígena. E esses dias até eu tive a alegria de encontrar um documento falando que o último índio de Ubá, né, legítimo, ele morreu em 1904. O nome dele era Francisco Brum. Ele morreu na época e ele era cuidado, né, nesses tempos, pelo coronel Marcelino de Moura Estevão. É uma coisa, assim, eu acho muito interessante, que traz uma certa, né, identificação. O último índio legítimo. O último índio legítimo. Havia uma história que tinha um outro índio, mas ele morreu por volta de 1888, né, que chamava João Rosa ou José Rosa. Mas esse morreu um pouco antes. Foram os últimos índios legítimos, né? Fora isso, no processo de miscigenação, até hoje, né? Porque dentro do processo de miscigenação, para finalizar, as mulheres indígenas e os povos africanos, eles tinham participavam desse processo de migração gênica, que é a forma adequada de chamar. Mas o homem indígena não aceitava cruzamento que não fosse com a mulher indígena. Ele tinha uma ideia de preservação da raça e da cultura. O homem indígena não aceitava. Ele teve muita resistência. Até que deve ter sido a força, inclusive. Muita resistência. Mas a gente, nos próximos assuntos, nós vamos tratar de coisas mais específicas. Inclusive a sua família, que é Gomes, ela chega justamente no processo de formação em Piranga. Eu conheço a Piranga, você ia sempre lá, agora com o advento da pandemia não tem como, mas a gente está na iminência de montar um museu em Ipiranga, e no dia que eu fui lá, está lá os nomes de formação da região. E foram os que vieram da região do Vale do Paraíba. Porque os povos vieram da região do Vale do Paraíba e que deu origem nessa distribuição toda. Quero saber mais dessa história também. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, nessa aula bacana aqui de história. Todo mundo aqui elogiando, a Luzia Teixeira, excelente, amo história. A Nilceia está falando que o programa está ótimo. Né? A Rosa Guimarães ficaria horas ouvindo os dois. Parabéns, o Vai em Foco. Sem história não haverá um projeto nacional, só venda de nossas riquezas. Entre outros e vários elogios aqui. E a gente vai conversando ao longo dos próximos programas e próximas semanas, né? Para dar aquele espaço também para preparar os assuntos, enfim, e para trazer a nossa população. E vamos fazer uma concessão aqui. Alguém que tiver alguma pergunta de relevância da formação de Minas Gerais, sinta-se à vontade, mas de mandar com antecedência a pergunta. Pode falar a pergunta na hora aqui, mas mandar antes para não mandar no dia. Porque aí manda antes alguma dúvida. Preparar alguma dúvida que tiver, para ser mais profundo. Não é profundo, não. Necessariamente não precisa nos passar. Só para mandar para vocês antes, porque aí vocês separam as perguntas e fazem no momento Pode aqui. Passar no WhatsApp da nossa produção, que é o 32 999 70 1001. Esse que está na tela aí, ó. 32 999 70 1001. Manda lá a sua pergunta com relação à nossa história aqui, destinada ao Zé Maria e também ao Zé do Carmo, que a gente vai porque vocês imprimem e depois faz a pergunta no decorrer do programa que a gente abre. No caso dele, você fala que a família Gomes é do Antônio Gomes? Do Antônio Gomes. Tem também? Do comendador Antônio Gomes, que é tudo um tronco só. Me parece, eu estava fazendo alguns estudos assim, ele era genro do tenente-coronel Daniel Rocha Ferreira, do Diamante, que foi assim, um dos primeiros a produzir fumo nessa região de Ubá. E quando Dom Pedro II esteve aqui em 1881, na ida dele de volta, ele passando pela Estação do Diamante, ele parou, né, na fazenda
do Daniel, né, do coronel Daniel, e tomou um café e foi servido pelo Antônio Gomes, que dizem, né, tem uma história que ele guardava, né, aquela xícara da forma como usou, né, pela alegria de ter recebido o comendador Antônio Gomes. Bacana curiosidade. Olha, muito obrigado pela sua audiência, tanto no nosso Facebook quanto no nosso YouTube. Nós esperamos que você tenha gostado aí desse bate-papo, tenho certeza que sim. É uma cultura, história, enfim, é a história da nossa cidade, do nosso estado e até do nosso país, sendo aprofundada aqui com esses dois grandes nomes ubaenses da história.